Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre o processo de urbanização, que está lá no livro de vocês, na unidade 4, capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre os problemas socioambientais. Bem, então quais são esses problemas socioambientais? O que acontece? As nossas cidades, vamos falar aqui no Brasil de uma forma geral, as nossas cidades elas cresceram de repente. Então nós tivemos um grande fluxo de pessoas que começou a chegar em busca de novas oportunidades. E essas pessoas, acabam demandando serviços, como nós já vimos. O que acontece? O solo urbano ele vai ficando mais caro à medida em que ele vai sendo ocupado por moradias, ao mesmo passo em que vêm os serviços como água, luz, telefonia, internet, ônibus, né, de uma forma geral, o sistema de transportes. Então, o que acontece? Esse espaço urbano fica mais caro e muitas pessoas acabam se vendo sem oportunidades e essas pessoas acabam ocupando lugares irregulares. Então, nós temos aí pessoas que vão ficar sem o acesso a uma moradia digna, digamos assim, né? Então, é mais ou menos como a gente fala num jogo de futebol, né? Os melhores lugares, é claro que eles são mais caros, assim como nas cidades, os melhores lugares, as melhores casas, elas serão mais caras. E como a gente sabe, nem todo mundo tem a mesma oportunidade, não pelo menos no mesmo momento. Então, o que acontece? Isso acaba desencadeando uma série de fatores. Então, o crescimento urbano vai gerar uma série de problemas, como a ocupação irregular, a falta de serviços, a falta de moradia. Muita gente também vai fazer com que os serviços, muitas vezes, não acompanhem o crescimento da população. Que serviços são esses? Quantidade de escolas disponíveis, quantidade de hospitais, clínicas, até mesmo a própria rede, né, assim, de transportes que vai crescer, ela não vai dar conta, porque a população vai crescer tão rápido, tão de repente, que ela não vai crescer na mesma proporção. Além desses problemas sociais, que estão diretamente relacionados assim à sociedade, ou seja, às pessoas, tem também os problemas ambientais, né? Então, nós vamos ter assim o desmatamento que nós já vimos para poder dar lugar à construção. Nós vamos ter problemas de poluição do ar, poluição da água, contaminação, né, do solo também. Então nós vamos ter assim pessoas que muitas vezes até na própria área irregular, então elas não vão ter assim uma forma de construção, como é que eu vou dizer, dentro de um certo padrão. Então muitas vezes o esgoto vai parar diretamente nos rios, vai parar diretamente nos lagos, mares, né? Então isso traz também um problema, principalmente quando é depositado no rio, porque muitas vezes esse rio ele vai para o sistema de abastecimento da população. E quando a gente pensa aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um dos rios mais poluídos é o Rio Guandu. E nós vimos isso recentemente no verão, né? Principalmente no verão carioca, onde nós temos a nossa distribuidora de águas passou por um grande problema de contaminação, porque ela já não estava mais tratando a água do rio para poder ser consumida. A água do rio ela já era basicamente um esgoto, porque o Guandu ele acabou tendo o quê? Várias construções ao longo das margens do rio e que não tiveram um padrão, não tiveram uma fiscalização. Então, o que aconteceu? Os dejetos dessas casas, né, o esgoto in natura, que a gente chama, e aí, gente, o problema não é assim, digamos, o cocôzinho, o xixizinho, né? O problema é o que vai além disso, são os detergentes, shampoos, condicionadores, um monte de químicos que são jogados diretamente no sistema de rios que nós temos, né? Isso torna-se até muito pior, porque a matéria orgânica em si, ela se decompõe, naturalmente, ela demora, tudo bem, mas ainda assim a própria natureza ela consegue dar conta de fazer um processamento. Mas, né, hoje o nosso próprio organismo ele não é assim puro, tão orgânico. Existe uma série de químicos, né? Vários remédios que nós tomamos, suplementos alimentares, até a nossa alimentação vem contaminada muitas vezes com agrotóxicos e uma série de outros químicos
que passam pelo nosso organismo e chegam também ali na forma de dejetos no sistema de esgoto. Então, o que acontece? Polui esse rio. Esse rio se torna um valão, digamos assim, uma contaminação. E aí, o que acontece? A gente consome a água desse rio, a gente usa para beber, usa para as nossas atividades diárias, como tomar banho, lavar a casa, lavar a roupa. Então, olha só que contrassenso, contaminar a água que você vai utilizar, né? Então, são esses problemas que são muito presentes em cidades grandes como o Rio de Janeiro, tá bom? Outro grande exemplo aqui, né, dessa questão de contaminação de rios é o sistema do Rio Tietê, em São Paulo, que passa ali por grandes cidades, né, cidades globais, até mesmo uma grande metrópole, como é o caso da Grande São Paulo. Então, jogam ali muitos dejetos, muitos poluentes nesse rio, e esse rio, né, é claro que ele não é utilizado para o consumo, que até mesmo não tem como, mas assim, poderia ser utilizado para outras formas e não pode por conta da grande contaminação que ele recebe. Bem, então, além da contaminação do sistema de águas, né, nós temos também uma grande quantidade de partículas, né, poluição que são lançadas ao ar pela queima de combustíveis fósseis, pela queima de... Até mesmo quando a gente faz um churrasco, por exemplo, essa queimada, né, de carvão vegetal ali, ela vai para a atmosfera também, enfim, geramos muitas partículas, muitas sujeiras que vão para o ar e contaminam o ar que a gente respira, né? Então, e muitas vezes, nessas grandes cidades, tem a chuva tóxica, que muitas partículas e suspensão caem depois na forma de chuva, né? E aí geram problemas para a gente, como algumas doenças de pele, como alergia, pode causar irritação nos olhos, a própria respiração, danifica as tintas dos carros, das casas, até algumas estátuas, elas começam a se deteriorar, ou seja, derreter, digamos assim, por conta dessas partículas que ficam em suspensão no ar, e depois, quando tem a chuva, o que acontece? Elas voltam para a superfície. E aí, o que acontece? Chuva ácida, tá, gente? Pela presença também aí, né, de muitas indústrias que ainda não tem uma boa fiscalização e que também lançam muitos químicos no ar, tá? Mas não são todas. Muitas têm o selo verde, que é o quê? Que elas têm aí uma ação para diminuir a quantidade de poluição, tá? Então, assim, são problemas que acontecem, vamos dizer assim, é quase natural, digamos assim, né? É decorrência da nossa atividade humana. Bem, problema do lixo, né? A gente usa muitos produtos, descarta muitos produtos, o plástico, vidro, né? E isso torna assim um empecilho para a gente, principalmente com o descarte incorreto, que entope os bueiros e faz com que a gente tenha grandes enchentes em época de chuva, né? Então, uma série de problemas que poderiam ser evitados com algumas medidas simples, como conscientização da população, educação. Mas, assim, as cidades, elas trabalham bem para que minimizem esses problemas, né? Aquela questão da reciclagem, da reutilização, conscientização, movimentos que eles fazem na escola, tem campanhas aí eu esqueci agora o nome, girando com tampinhas, né? Que eles estão recolhendo tampinhas para poder elaborar outros produtos, como banco, para botar em praças públicas. E isso é excelente porque ajuda a diminuir também esse quantitativo de lixo que nós temos nas nossas grandes cidades, tá? Então, quando a gente pensa assim, né, realmente nas cidades, nós temos uma série de problemas. Mas por quê? Porque elas cresceram de repente. Uma cidade que foi planejada e que é planejado o quantitativo de pessoas, isso vem sendo minimizado. Por quê? Porque já foi tudo pensado. Agora, cidades que cresceram de repente, como o caso da maioria das cidades do Brasil, então a gente ainda tem graves problemas com relação a isso, né? Eu falei do lixo. Por exemplo, o lixão. Hoje se utiliza muito lixão, mas nós temos sim hoje o quê? Sistemas bons que funcionam como um sistema como é que fala? De aterros sanitários e que dão muito certo, né? Então tem muitas equipes que trabalham aí com coleta seletiva, então tria o lixo para poder ir para o descarte correto, que pode ser reutilizado, é reutilizado.
Tem, por exemplo, a compra de alumínio. Tem país que compra com o Brasil as latinhas amassadas ao invés de comprar o alumínio in natura. Primeiro, que vai ser mais barato para esse país. Segundo, que vai ser muito bom para o meio ambiente, porque você não precisa desmatar novamente, não precisa minerar novamente. A matéria-prima já está ali, né? E aí o que acontece? É mais barato, porque pra gente é lixo. Tá jogando, ao invés de usar, vamos minerar ali, vamos gastar mais. Então, o outro país já tá pensando além. O país desenvolvido, planejado, já tá pensando além. Então, o que ele fez? Não. Vou comprar o lixo do outro que é mais barato e vou fazer o quê? Transformar em matéria-prima, em produtos novamente e vender, tá bom? Então, assim, da mesma forma que nós temos vários problemas, nós temos também algumas soluções, só que elas precisam ser analisadas, vistas com mais calma, né? Isso é legal até a gente pensar no nosso dia a dia. Quais são essas nossas atividades que podem ajudar o bom desenvolvimento das cidades, né? O nosso dia a dia também, se a gente fizer uma coleta não em casa, separar o lixo, botar um lixinho orgânico, lixo que pode ser reciclado. Tem muitas ruas que tem também cooperativas de catadores. Então isso ajuda. Por quê? Se botar ali no dia certo, no horário que vai passar. Então o que acontece? A pessoa não precisa nem mexer no lixo. Então esse lixo não vai se espalhar pela rua. A cooperativa vai passar, vai olhar, vai ver o que é ali para reciclagem, já vai levar. Então, olha só, pequenas atitudes do nosso dia a dia podem ajudar aí o nosso bem viver na nossa sociedade, tá bom? O lixo é só um exemplo, mas tem várias outras coisas que nós podemos fazer. Consumir água da forma correta, né? Como é que eu vou dizer assim? Hábitos, pequenos hábitos. Como, por exemplo, tá na rua, você tá comendo uma bala, tá comendo alguma coisa, não tem onde descartar? Guarda no bolso, guarda no papel, até onde tiver a próxima lixeira para você descartar o seu lixo, tá? Então, repense aí o seu dia a dia. Tá bom, gente? Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Não esqueça de dar aquele like, dar aquela comentada, tá bom? E nos veremos na próxima aula. Um beijo, turma. Tchau, tchau.